Em 1987, em Cincinnati, Ohio, a polícia estava investigando um homem chamado Donald Harvey, acusado de 36 mortes, mas suspeito de pelo menos 80 homicídios. Donald Harvey was a 35-year-old man who had been working in hospitals since he was 18 years old. He was quite bizarre, and on certain levels raised some doubts as to whether or not this guy was reciting some sort of fantasy. Para ter certeza de que ele realmente havia cometido esses crimes, os investigadores de Cincinnati vasculharam durante anos todos os arquivos de hospitais por onde passou, principalmente no Drake Memorial Hospital, procurando por pacientes que morreram inesperadamente sob os cuidados de Donald Harvey. Mas todas as evidências contra ele eram meramente circunstanciais e limitadas a menos de 10 possíveis mortes propositais. Alguns desses pacientes morreram, supostamente, de doenças que não eram mortais, porém, usavam medicamentos muito fortes para tratamento e uma dose a mais poderia levá-los ao óbito. Mas eles tinham algo muito mais sinistro em comum. Em muitas dessas vítimas foram encontradas pequenas quantidades de arsênico, substância que também foi encontrada em grandes proporções no apartamento de Donald. Um processo de exumação de todos os corpos era demorado, podendo levar anos até uma autorização judicial, e algumas famílias simplesmente não estavam dispostas a colaborar para não mexer em seu processo de luto. Mas o que poderia ser feito, a polícia fez. Àquela altura, os investigadores só podiam especular. Arsenic poisoning is interesting in that it is a great imitator. You're going to be diagnosed with appendicitis, you may be diagnosed with heart disease, but you're not going to be diagnosed with arsenic poisoning. Os sinais externos de envenenamento por arsênico são linhas brancas sutis nas unhas, chamadas de linhas de Mies, que são causadas pela interrupção no crescimento das unhas. Como o arsênico desliga as funções corporais de uma pessoa, ninguém pensaria em envenenamento se não houvesse uma suspeita, pois essas linhas brancas também são comuns em pacientes com insuficiência renal e que estão sendo submetidos a tratamento por quimioterapia. Aos olhos menos treinados, não havia motivos para desconfiar. Quando alguns corpos finalmente foram exumados, um simples teste toxicológico encontrou veneno nos órgãos, como o fígado e o estômago. As análises foram enviadas para um laboratório especial do FBI e essas análises testaram positivo para arsênico. Porém, 2 desses casos permaneceram inconclusivos por algum tempo, pois ambos os pacientes morreram do que parecia ser pneumonia e, ao contrário dos outros corpos, não havia sinais de arsênico ou cianeto e talvez não fossem vítimas de Donald. Para ter certeza total, os agentes enviaram os órgãos para realizar um novo exame toxicológico e os resultados mostraram a presença de um solvente orgânico derivado do petróleo. Esse tipo de solvente destilado é muito comum em hospitais norte-americanos, sendo usado principalmente para remover bolsas de colostomia e conhecido por causar sintomas semelhantes aos da pneumonia. Então, a causa da morte foi oficialmente trocada de pneumonia para homicídio. He said he couldn't remember all. And subsequent to that, people who have really looked into the case deeply believe that Donald Harvey killed in and out of hospitals as many as 130 people, which makes him the most prolific serial killer in American history. No vídeo de hoje, vamos conhecer a traumática e bizarra história de Donald Harvey, o Anjo da Morte de Ohio. Donald Harvey nasceu em Butler County, em Ohio, em 1952. Logo após seu nascimento, seus pais se mudaram para Bonneville, no Kentucky, uma pequena comunidade situada próximo às montanhas Apalache. Aparentemente, Donald era uma criança educada e cresceu no seio de uma família amorosa. Aos 5 anos, ele sofreu uma lesão na cabeça quando seu pai adormeceu com ele no colo e caiu no chão, mas não houve danos graves. Aos 6 anos de idade, Donald sofreu uma nova lesão na cabeça, quando caiu após se pendurar na traseira de um caminhão.
Ele chegou a perder a consciência por alguns minutos e sofreu um corte de 15 centímetros na parte de trás da cabeça. Fora isso, parecia que sua vida era normal. Ele estava sempre limpo e bem vestido, com o cabelo cortado e penteado. Era uma criança feliz, muito sociável e amigo de todos. Na adolescência se tornou um rapaz bonito, com grandes olhos castanhos e cabelos encaracolados. Ele sempre tinha um sorriso no rosto e nunca houve nenhuma indicação de qualquer anormalidade. Mas nessa época, ele já sofria o seu primeiro grande trauma, quando seu tio, meio-irmão de sua mãe, um homem chamado Wayne, começou a abusar dele. Primeiro, Donald se sentiu acuado e impotente, mas após várias investidas do tio, ele não resistia mais e passou a cobrá-lo pelo seu silêncio. Os abusos duraram até sua fase adulta e até um vizinho chegou a molestar o garoto. Aos 16 anos, ele desistiu de se formar no ensino médio e resolveu concluir os estudos por correspondência. Aos 17, Donald iniciou um relacionamento ocasional com um homem chamado James Peluso, que duraria cerca de 15 anos, o que hoje nós chamaríamos de um relacionamento aberto. Aos 18, ele saiu de casa para morar em Cincinnati, onde começou um curso de enfermagem pelos Correios. Nessa época, ele dividiu um quarto com um colega chamado Randy White. Randy também teria abusado de Donald várias vezes. Quando o avô do rapaz adoeceu e ficou internado no Marymount Hospital, sua mãe pediu que Donald fosse ajudar a cuidar dele. Ele passou a ir todos os dias e começou a chamar a atenção de alguns funcionários do hospital, devido à sua paciência e educação nos cuidados com seu avô. Um desses funcionários acabou convidando-o para trabalhar lá como auxiliar de enfermagem. Seus colegas o descreveram como alguém solitário e extremamente passivo. Mal eles sabiam que aquele rapaz tímido e prestativo já estava ceifando inúmeras vidas silenciosamente. Segundo o próprio Donald, ele começou a matar porque viu que era algo fácil e que jamais seria descoberto. É como quando você descobre que sabe nadar. Muita gente vai nadar simplesmente porque sabe nadar e não porque está com calor. Não tem motivo. Foram quase 2 décadas de atividade e a verdadeira extensão de seus crimes nunca poderá ser conhecida, até porque ele utilizou vários métodos como arsênico, cianeto, insulina, asfixia, venenos diversos, morfina, desligamento de aparelhos, administração de fluidos contaminados e inserção de cabide no catéter. Mas cianeto e arsênico eram seus métodos favoritos. Ele os administrava através dos alimentos, injeção ou intravenosa. A maioria dos seus crimes teve como palco o Hospital Marymount, o Cincinnati Medical e o Cincinnati Drake's Memorial Hospital. Enquanto trabalhava nesses lugares, recebeu o apelido de Anjo da Morte, pois ele estava presente em torno de um número muito grande de pacientes que morreram. E claro, isso começou a chamar a atenção. O pior de tudo é que Donald não limitou suas vítimas indefesas a pacientes de hospital. Quando ele suspeitou que o seu namorado na época, Carl Oliver, o estava traindo com outro homem, Donald envenenou sua comida com arsênico, deixando doente para que ele não pudesse sair de casa e traí-lo. Ele também envenenou 2 dos seus vizinhos. Um ele deixou doente, colocando soro com hepatite em sua bebida. A outra vizinha, uma mulher chamada Ellen Metzger, ele matou colocando arsênico em sua torta. Donald também tirou a vida do pai de seu namorado Carl, com arsênico, quando ele estava no hospital após ter tido um AVC. Ele foi descoberto graças à denúncia de colegas, pacientes e familiares. E claro, a extensa investigação sobre o caso feita pela polícia de Cincinnati. Em abril de 1987, depois de obter um mandado de busca no apartamento dele, os investigadores encontraram uma montanha de evidências. Potes e mais potes de cianeto e arsênico, livros sobre ocultismo e venenos, além de relatos detalhados de diversos assassinatos que ele havia escrito em um diário. Após essa descoberta, Donald foi preso e acusado de homicídio qualificado e, após entrar com uma declaração de inocência por motivo de insanidade, foi detido sob fiança de $200 mil. As evidências contra ele cresciam rapidamente e os investigadores começavam a descobrir outras mortes misteriosas em todos os hospitais onde Donald trabalhou. Ele percebeu que era uma questão de tempo até que descobrissem toda a extensão de seus crimes e decidiu que deveria tentar fazer um acordo judicial para evitar a pena de morte.
Em 11 de agosto de 1987, então com 35 anos de idade, ele se sentou com os investigadores e confessou ter cometido 33 assassinatos nos últimos 17 anos. Com o passar dos dias, esse número acabou crescendo para 70. Do you, Donald Harvey, swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God? Yes, sir. Now, can you recall the symptoms that you immediately observed in this patient when you administered this poison to him? A shallow breathing, and they get real ashy looking. Just gone. I was surprised that the rat poison had worked so fast, and that he turned blue within 5-10 minutes. He was already dead. You're a smart individual, Donald. Right. Okay. You'll agree to that, right? I think I'm. Okay. But at the same time, you have to admit you're killing patients, right? Right. Mas os investigadores estavam céticos em relação aos números e achavam que Donald estava dando a eles um motivo para o seu estado mental. Após vários testes psiquiátricos feitos por vários especialistas, um porta-voz da promotoria de Cincinnati declarou: "Este homem é são, inteligente e um assassino compulsivo." Donald deu uma entrevista em que podemos ter um raro vislumbre de sua mentalidade, dizendo: "Por que eu matei? Bem, as pessoas me controlaram por 18 anos, então eu decidi controlar o meu próprio destino. Eu controlava a vida de outras pessoas, se elas viviam ou morriam. Eu tinha esse poder. Depois de não ter sido pego nos primeiros 15 homicídios, eu achei que era meu direito. Eu me nomeei juiz, promotor e júri. Então, fiz o papel de Deus. Eu era o anjo da morte." Em 23 de julho de 2001, o jornal Associated Press publicou um artigo listando os piores assassinos em série dos Estados Unidos. Donald foi classificado como o número 1, seguido de John Wayne Gacy, Patrick Kenner, Bruce Davis, Jim Crow e Ted Bundy. O anjo da morte, Donald Harvey, morreu no dia 30 de março de 2017, aos 64 anos de idade. Ele foi encontrado desacordado em sua cela. O serial killer, que cumpria 28 anos de prisão perpétua por assassinato em série, foi espancado por uma pessoa desconhecida que invadiu a sua cela. No fim, pouco sabemos sobre os verdadeiros motivos de Donald. Infelizmente, como dito, ele afirmou que, em grande parte, as mortes foram assassinatos por misericórdia, onde suas vítimas eram principalmente pacientes terminais ou que estavam próximos da morte. Ele admitiu que matou alguns pacientes porque simplesmente não gostava deles. Did you want to kill me? No. I had other plans. What were they? Like the Indians used to do, the settlers, pound out on the desert. Pois bem, na tela final, eu vou passar o nome de todas as vítimas e supostas vítimas de Donald Harvey.
Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.